Boa noite, amores. Vamos dar início ao nosso grupo de estudo das obras básicas, né? Mais um dia 5 de maio de 2020. Hoje dia especial para nós, espíritas, baianos, aniversário do nosso querido Divaldo Franco. No final a gente vai mandar todas as nossas vibrações de amor para ele. Mas vamos lá, vamos agradecer ao nosso querido e amado Senhor Jesus por mais uma vez nos reunirmos em pensamento em Teu nome para mais um dia de estudo. Que possamos aproveitar esses momentos de reflexões para que eles nos auxiliem nesse nosso aprendizado atual, fazendo com que possamos fazer melhores escolhas do que já tenhamos feito até então. Que o Teu amor, querido Senhor Jesus, possa sempre estar presente em nossos corações. Que assim seja. Boa noite, meus amores. Nilda, Juliana, Gilmara, Miriam, Nildes, Maria, Lucinha, nossas visitantes que estão nos acompanhando também. Mais uma vez juntos aqui em coração para iniciarmos o nosso estudo. Afinal de contas, nós somos o grupo de estudo das obras básicas e estamos estudando o nosso livro dos Espíritos. Nós já estamos na quarta parte ou no quarto livro, nesses 5 aninhos que nós estamos estudando o livro dos Espíritos. E já estamos no capítulo 2º da quarta parte. A quarta parte ou quarto livro, como algumas traduções têm, tem 2 capítulos. O primeiro que nós já encerramos, que é penalidades e prazeres terrenos. E agora nós estamos no 2º capítulo, o último capítulo do livro, que é penalidades e prazeres futuros. Faz parte, o nome dessa quarta parte, o quarto livro, é Esperanças e Consolações. E primeiro nós vimos as penalidades e os prazeres aqui, quando nós estamos encarnados. Agora nós estamos vendo o que é que nos aguarda, né? Ou mais na frente, na nossa encarnação, ou quando estivermos no outro plano. Então, sabendo que a nossa tradução não é essa que está aqui, isso aqui é só para mostrar o livro para vocês, a tradução que eu utilizo, as perguntas e respostas é a tradução de Herculano Pires. Vocês sabem que eu sou apaixonada por ele, né? Eu sou apaixonada por uma opção de gente, né? Herculano Pires, Hermínio de Miranda, que é minha paixão. Tudo gente, ó, para ver se eu consigo me aproximar. Mas eu gosto muito. Mas vamos lá, meus amores. Na semana anterior, nós terminamos, né, de ler e refletir um pouquinho sobre a pergunta 984, que falava das vicissitudes da vida como punição das faltas atuais. Que foi a pergunta que Kardec fez, se são sempre a punição. E a resposta dos Espíritos, como nós vimos e comentamos, foi que não. Que não. Que são provas impostas ou escolhidas. A gente até fez a brincadeirinha. Duvido que eu tenha escolhido passar por tanta dificuldade. Duvido que eu tenha escolhido. Mas a gente viu na nossa reflexão que a gente escolhe sim, né? Então vamos lá para a pergunta 985, em que Kardec vai perguntar: a reencarnação da alma
num mundo menos grosseiro é uma recompensa. Alma aqui, a gente sabe, quando Kardec está falando em alma no Livro dos Espíritos, ele está se referindo a nós, espíritos, enquanto encarnados. Então, a reencarnação do espírito no mundo menos grosseiro é uma recompensa, ou seja, eu vou para um lugar melhor. Isso é uma recompensa, eu estou sendo premiado. Vamos ver o que é que os espíritos respondem, né? Os espíritos respondem: é a consequência de sua purificação. Porque à medida que os espíritos se purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria e lavado, de todas as manchas, para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Antes da gente ver o outro comentário seguinte da resposta, vamos fazer logo uma observação aqui. Perfeita a resposta dos espíritos, né? Não é prêmio, a gente já viu, né? Como não é castigo, é consequência. Então, tudo que eu faço é livre, porque estou regido, como os espíritos todos estão regidos pela lei do livre-arbítrio. Mas as consequências do exercício do livre-arbítrio eu levo comigo. Então, não é prêmio nem punição, é consequência. Então, reencarnar num mundo menos grosseiro é uma consequência de sua purificação, e aí a gente vai entender purificação como melhoramento, como aprendizado contínuo, como incorporação de habilidades que o espírito no seu aprendizado vai fazendo. Então, a cada experiência reencarnatória, nós voltamos, retornamos com um plano de aprendizado para nós, em que nós vamos integrar habilidades a nós enquanto espíritos. O personagem vai estar a serviço do espírito ou da individualidade que nós somos. Continuando, os espíritos dizem: porque à medida que os espíritos se purificam, se melhoram, aprendem, vão encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria e lavado de todas as manchas, né? Ou seja, até que esse aprendizado ele esteja num nível já de excelência, em que a gente possa reencarnar em mundos, né, felizes ou divinos, né? Felizes e divinos, naquela classificação que os espíritos também deram. Então, quando ele diz aqui, que eu queria fazer antes de ler o restante da resposta, é que quando os espíritos dizem vão se reencarnando em mundos mais e mais perfeitos, a gente pensa em outro mundo, mas a gente tem que pensar também que o mundo em que a gente habita e deixa de habitar, até o tempo que a gente passe a conseguir voltar, que a fila não está, né? Tá grande, não é assim, chegou lá, entendi que eu esqueci aquilo, que eu priorizei o que não devia, agora eu entendi, quero voltar. Ok, quer, mas vai para fila, né? Porque são 7 bilhões aqui, vamos botar por baixo, né? Alguns espíritos não tem esse número fechado, mas vamos acreditar nesse número aí de 6. Vamos botar 5 para arredondar, né? 5 vezes 7, 35.
35 lá, com muita gente querendo voltar, não dá, né? Tem nem demanda de mães para oferecer a vinda de tantos espíritos, né? Mesmo que a gente progrida e que a maternidade possa vir por outros, ou a nossa chegada por outros meios. Mas voltando, que isso não é objeto do nosso estudo hoje, esses mundos, né, mais perfeitos, entendendo aqui um mundo melhor do que a condição do planeta Terra atualmente, enquanto provas e expiações, possa ser que o tempo que a gente aguarde e tenha a condição de retornar, ele não esteja mais aqui, nessa condição. E aí, será que eu vou poder vir para cá? Então, eu tenho que trabalhar para ter condição de estar nessa condição de purificação, ou seja, de aprendizado já assimilado, que me garanta, inclusive, voltar para o planeta Terra. Que esse mundo melhor, mais perfeito, no sentido de que vai se melhorando, porque os mundos progridem também, dependendo da humanidade que nele habita. Então eu posso voltar para aqui, numa condição melhor, mas para isso eu tenho que estar nessa condição que os espíritos falam, né? Nessa consequência de purificação, ou seja, eu tenho que estar no meu processo com as minhas escolhas, as escolhas que eu tenha feito, tem que me garantir esse lugar de purificação ou de aprendizado, ok? Mas vamos ver que tem mais coisa que os espíritos responderam. Nos mundos em que a existência é menos material do que neste, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos são menos vivos. Os homens não mais conhecem as mais paixões que nos mundos inferiores ou fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme, vivem em paz porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo e que constituem o tormento de nossa existência terrena. Então, ele está dando uma condição de mundo aí que realmente não é o que o planeta Terra está nessa transição, né? Seria um mundo mais ainda evoluído do que o mundo de regeneração. Porque na classificação dos mundos, a gente vê que mundo de expiações e provas predomina o mal. O bem existe e a gente vê isso. Ainda mais no período de transição agora. Inverteu, a gente tem mais, né? Embora exista o mal, mas a gente não pode dizer que já é uma predominância. Já, como nós estamos em período de transição, isso está mais equilibrado. Agora, na definição de mundo de regeneração, predomina o bem. Se predomina o bem, o mal ainda existe. Então, não é um mundo em que os homens não conhecerão as mais paixões. Ainda haverá. Que os fazem inimigos uns dos outros. Então, provavelmente ainda terão aqueles que estão ainda equivocados, ignoram que o melhor é o bem e ainda persistem no mal. Esses ainda vão querer fazer inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio ou ciúme, vivem em paz porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Com certeza, quando nós estivermos num estágio já
consolidado de regeneração, nós vamos entender bem melhor a lei de justiça, amor e caridade. A gente ainda está engatinhando. De amor, então, a gente ainda está, sabe, querendo se levantar. Sabe quando a criança está engatinhando, que ela começa a querer levantar, a gente está querendo se levantar. Né? Então, embora o próprio período que a gente está vivendo venha mostrar para a gente o quanto de bem já está se fazendo, o quanto as pessoas estão ajudando outras, mas a gente está vendo também, né? Que eu me lembro que uma vez, num trabalho da infância e juventude na FEB, que Nélia falava de um espírito que fez um comentário uma vez que nessas mudanças, então assim, quando tem essas grandes mudanças no planeta, né, as guerras que tem, que acabam modificando, ele diz assim, encarnam muitos espíritos que estão em condições ainda mais atrasadas do que a grande maioria. Para quê? Justamente como se fosse para dar uma acordada, para ver se dá uma última chance, né? A metáfora que eles usaram é quando você está com uma água suja, que ela fica muito tempo parada, ela senta e fica água limpa aparecendo, né? Mas quando você vai mexer para pegar a água e principalmente vai até o fundo, mistura, né? Mistura tudo de novo. E aí tem que separar isso. Então, é nesse sentido de que a gente está vendo, através desse aprendizado que nós estamos passando enquanto humanidade, se apresentar o melhor e o pior das pessoas, né? É isso que a gente tem visto. Então, nós estamos engateando nesse aprendizado, no entender a lei de justiça, amor e caridade, e segundo os espíritos, nos mundos em que essa existência é menos grosseira, como Kardec faz a pergunta, porque Kardec pergunta a reencarnação no mundo menos grosseiro. Aí os espíritos respondem que é uma consequência, que é o resultado de um aprendizado, de uma purificação. E no outro parágrafo, no comentário, ele vai falar que nesse mundo que Kardec está se reportando, em que é menos grosseiro, em mundos em que essa existência ela é menos material. Porque cada vez que a gente vai se melhorando enquanto humanidade, a gente vai tendo condições de habitar planetas também em que a existência é menos material. Por consequência, menos grosseira. Nós já vivemos isso no planeta Terra. Porque o planeta Terra hoje é provas e expiações, mas já foi primitivo. As dificuldades que nós vivenciávamos enquanto estávamos encarnados naquele período, né? Até os nossos corpos eram muito mais grosseiros do que hoje, a pele, né? Para que a gente pudesse dar conta das condições que o planeta foi evoluindo. Nós fomos aqui perdendo mais pelo, a pele foi ficando mais fina, a dentição também, porque a gente passou a comer os alimentos cozidos, não era mais cru, a gente não tinha, né? O dente não era faca, a gente passou a utilizar talheres. Então, assim, os nossos corpos foram se tornando menos grosseiros porque nós estávamos saindo de um mundo muito mais material e primitivo.
passamos por expiações e provas. E à medida que fomos evoluindo intelectual e materialmente, os espíritos que passaram a retornar também tiveram os seus corpos, os instrumentos de trabalho melhorados. Né? É só a gente imaginar. Se a gente for trabalhar num determinado lugar, onde a gente vai ter uma tarefa mais grosseira, quais são os equipamentos, a roupa que a gente usa? São luvas mais grossas, roupas mais grossas, para que a gente não se machuque, para que a gente se proteja melhor de sol e chuva. Mesma coisa, o mundo melhora, a roupa que a gente vai usando vai se tornando um tecido mais leve, um tecido mais fino, mais confortável. Então, o instrumento de trabalho que o espírito vai utilizar, que o corpo físico e a roupa, ele se torna também menos grosseiro, assim como a pergunta que Kardec faz. Então, fechando, os espíritos vão dizer que nesses mundos bem melhores, mais sutis, nós não iremos conhecer os aborrecimentos e os cuidados que nascem da nossa ignorância do entendimento da lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, nós não vamos ter aborrecimentos com inveja, orgulho, egoísmo, que eles dizem são os tormentos de nossa existência terrena. Ou seja, é aquilo que faz com que a nossa encarnação ela seja mais difícil, que o aprendizado ele se torne peça de nós um esforço maior. Mas para que a gente também saia de um aprendizado em local dessa natureza, Tobi, dando boa noite, que as meninas perguntam por você, principalmente Gilmar, ó, tá lá. Basta que as nossas escolhas e a forma como nós levamos o nosso aprendizado nos leve a ter como consequência a possibilidade de encarnar num mundo menos grosseiro, por consequência, um mundo melhor, né? Num estágio melhor do que o nosso, ou no próprio planeta Terra, na condição de regeneração. Que ainda tem essa, né? A gente tem que comprar um passaporte para poder estar aqui também. Não é pensar só em mundos melhores que não seja o nosso planeta Terra. Primeiro tem que pensar, eu tenho que comprar o passaporte para ter condição de estar aqui quando ele estiver melhor na condição de regeneração. Pô, eu estava aqui quando era expiação e prova. Cortei um dobrado, estou cortando até hoje. Quando ele estiver em condição melhor, eu não quero estar aqui? Lógico que vou querer. Mas não é só querer, tem que fazer por onde. Então, o que é que eu estou fazendo do meu aprendizado, da minha história, para que eu tenha condição de estar aqui também, quando o planeta der o seu salto, né? Pois é, meus amores, nós 24 minutos, o reloginho fica ali marcando que é mais ou menos 30, 35 minutos, para não dar problema no vida. Vocês sabem que eu não tenho muita destreza para essa coisa de vida, de filmagem não, mas estou tentando fazer o meu melhor. Tá bom? Nós vamos hoje envolver na nossa vibração, na nossa prece de encerramento, nosso querido Divaldo Franco, né?
um espírito que cumpriu, está cumprindo o seu aprendizado, se colocando, né? Não apenas para si, o benefício para si, mas também muito em favor do outro, através da belíssima obra que ele até hoje, né, leva adiante junto com os trabalhadores de lá, tanto encarnados quanto desencarnados. Os livros todos aí, toda a produção mediúnica, também para nos auxiliar, para que a gente possa refletir melhor, para que as consequências das nossas escolhas e ações possam ser as melhores e a gente possa continuar aqui, voltando para o nosso estudo. Então, tudo de melhor para o nosso querido Divaldo, né? Que o nosso amado Senhor Jesus possa continuar, né, iluminando os passos desse Espírito, que ele possa ainda estar com a gente, que eu adoro, que ele possa ainda estar com a gente por um bom tempo ainda. Então vamos lá? Vamos agradecer ao nosso querido e amado Senhor Jesus por esses momentos de reflexão, que possamos, Senhor, utilizar esse aprendizado que nos foi trazido pelos Espíritos, a fim de nos auxiliar no nosso processo para fazer da nossa encarnação um momento da nossa vida enquanto espírito, um momento de aprendizado e de boas escolhas. Que o teu amor infinito por nós, querido Senhor, possa sempre estar presente em nossos corações. Que assim seja. Meus amores, de novo, sendo muito repetitiva, mas morrendo de saudade de todas e todos também, né? Tem os desencarnados. Encarnados não tem meninos, mas desencarnado tem. De todos vocês. Todos, louca para abraçar vocês. Mas isso vai passar, como disse nossa querida Maria de Nazaré. Isso também passará e a gente vai poder estar junto. Enquanto isso, a gente vai fazendo nesse modelo. E na semana que vem, nós vamos dar seguimento com a pergunta 986. Amo vocês. Beijo. Tchau.